Depende, do tipo de produto, do tipo de embalagem, se é reconhecível, e praticamente 80% de um supermercado é reconhecível através da tecnologia, e a capacidade da empresa fazer esse dado chegar na ponta e acionar esse dado. Se a empresa tem essas duas características, ela é uma empresa elegível para um projeto de reconhecimento de imagem. Eu vejo também muita empresa querendo conhecer muito sobre a loja e no final ela não tem muita ação sobre esse dado. Então recebe lá 100, 200, 500 KPIs sobre uma loja, que no final ela não tem nem como acionar esses 500 KPIs. E muitas vezes ela nem sabe se esses 500 KPIs realmente interferem alguma coisa ou não no resultado da loja. Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao VideTalks e hoje o assunto é tecnologia, mais especificamente reconhecimento de imagem. Como que essa tecnologia pode ajudar as indústrias a melhorar a sua execução nos canais de vendas. E para isso eu recebo aqui hoje o Denis, que é Head de Vendas e de Novos Negócios da Trax, a líder global nesse tipo de tecnologia, para dar uma aula para a gente sobre esse assunto. Denis, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje. Obrigado a você, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você e fazer parte desse projeto. Muito bacana, Denis. Obrigado mesmo. Cara, conta pra gente um pouco da tua carreira. Como é que você chegou até aqui? Vamos lá. Bom, sou engenheiro, formado pelo Mackenzie, engenheiro mecânico. Comecei trabalhando na indústria de papel e celulose durante alguns anos, quando um amigo meu me convidou para ajudar ele numa empresa, numa startup de tecnologia voltada a serviço de valor agregado para telecom. A gente vendia antivírus para operadoras de celular, para usuários de operadora de celular, e foi meu primeiro contato com software as a service. Fiquei lá alguns anos. Quando saí, tentei empreender. Não tenho perfil de empreendedor. Como não? Não tenho. O risco que o empreendedor precisa assumir não faz parte de mim. Sou muito conservador nesse sentido. E um determinado dia, uma amiga me ligou e falou, cara, me ligou um rapaz aqui de Singapura e falou, cara, tá procurando alguém que entende tecnologia no Brasil para ajudar ele a desenvolver um produto, um mercado. E, cara, eu não tenho a mínima ideia do que ele tá falando. Você quer conversar com ele? Eu falei, quero. Na mesma noite fiz um Skype, né? Na época era o Skype com ele. Ele me falou sobre o reconhecimento de imagem e eu falei, putz, se tudo isso que tá me falando é verdade, eu tô dentro. Isso faz 11 anos atrás. Eu falei, cara, parecia mágica. Isso é verdade, eu tô dentro. Uma semana depois tinha um cara aqui no Brasil, a gente conversou. Na época eles estavam negociando com um cliente no Brasil, um global com sede no Brasil, para começar um piloto. Conversamos, 3 semanas depois já tinha uma pessoa aqui para meio que fazer o kick-off desse negócio. Fechamos o negócio e comecei a trabalhar. Como primeiro funcionário nas Américas para a Trax. Olha só, eu vou te desafiar um pouco nesse lance de você não servir para empreender, porque ser o primeiro funcionário da Trax no Brasil, desbravar esse mercado de reconhecimento de imagem aqui, é empreendedor raiz, viu, cara? Não é um negócio... Como é que foi isso de ser o primeiro cara na Trax no Brasil e desbravar o mercado? Porque há 11 anos atrás, a despeito da tecnologia já existia, pouca gente sabia sobre esse assunto, enfim, tinham projetos nessa área. Como é que foi empreender, começar como primeiro funcionário da Trax aqui? Não foi difícil, porque como o reconhecimento de imagem fascina, né? Você chega para a pessoa e fala, cara, hoje você fica 1 hora na loja coletando informação manual. Na época, muito poucos usavam ainda celular para coletar. Era o começo de Android, iPhone, eu falava ainda de Windows Phone e tal, usava ainda prancheta, ou os palmes, os famosos palmes. E ele falou, cara, em vez de você ficar ali horas coletando, tira meia dúzia de foto, sobe essas fotos para a nuvem e depois de um tempo eu te trago toda a informação. O cara falou, cara, não é possível que isso funciona. Ele falou, não, vamos fazer um teste? Deixa eu te mostrar. Mostrava e via que funcionava. Essa parte de vender, apresentar, fascinava, era a parte mais fácil. A parte mais difícil era que a empresa era uma empresa startup, pouco estruturada. Então, eu fazia vendas, eu fazia gerenciamento de projeto, eu fazia gerenciamento de conta, eu dava suporte, a gente fazia de tudo, né? Essa é a parte que é a parte do empreendedor raiz, que foi interessante e fez eu aprender bastante sobre o negócio, sobre a tecnologia, sobre a indústria. Eu não vim dessa indústria de bens de consumo. Eu vinha da parte de tecnologia, da parte de telecom ou na parte de engenharia. Então foi uma escola, foi uma faculdade que eu fiz
E a gente foi crescendo e foi conseguindo mais clientes e assim foi, chegamos até hoje, né? Bacana, bacana. Agora me conta um pouco na prática, como é que o reconhecimento de imagem de fato ajuda as indústrias de consumo a melhorar suas execuções no canal de venda? Quais os benefícios de você implementar uma tecnologia como essa para melhorar a sua execução a favor do shopper das indústrias? A primeira vantagem que se tem é o ganho de produtividade. Okay. É o mais fácil de você conseguir calcular um retorno do investimento. Então, uma empresa que já está acostumada a levantar dados no ambiente do varejo, demora muito tempo fazendo isso. Uma vez que você coloca a tecnologia, você reduz esse tempo em 40%, 50%, 60%. Então, só aí você já tem um ganho de produtividade e um retorno do investimento. Além disso, você consegue calcular muitos KPIs complexos de forma muito padronizada. Então, você faz com que qualquer um dos seus colaboradores consiga coletar dados da mesma forma. Então, é um sortimento, é um share, é um planograma, tudo isso é calculado de uma forma padronizada e pela tecnologia, não mais por pessoas. A vantagem e o valor real chega quando você consegue trazer essa informação de volta para o campo e acionar essa informação. E aí você consegue ver o valor, porque você entende quanto você corrigiu aquela loja e depois quanto essa loja vendeu mais. Então, uma loja sem uma pesquisa, sem uma ação de um promotor versus uma loja pesquisada e com uma ação do promotor e você vê quanto de upsell você teve naquela loja. Então, aí está o grande valor. Você conseguir a informação, trabalhar a informação e acioná-la. Né? Conseguir fazer a informação chegar rápido na ponta para acionar e corrigir qualquer gap de execução que você tem na loja. Né? Agora, qualquer indústria consegue implementar um projeto com essa tecnologia? Ou seja, qual é o estágio atual da tecnologia no sentido dela estar disponível para todo mundo? Ou tem indústrias que são mais favorecidas para a implementação da tecnologia e outras, e aquelas que eventualmente são mais desfavorecidas? Quais são as razões por que isso acontece? Vamos lá. A tecnologia está disponível para praticamente toda a indústria. Você tendo um produto que a embalagem é reconhecível visualmente através de uma foto, o sistema também vai conseguir reconhecer. Então, se a sua embalagem, você vê uma foto e uma pessoa olhando a foto consegue reconhecer aquele SKU, a tecnologia também vai reconhecer. Agora, financeiramente, a gente volta ao ponto da capacidade de acionar o dado. Então, se a empresa é estruturada para conseguir absorver o dado, fazer esse dado voltar até a ponta e acionar o dado, ela está pronta para um projeto de reconhecimento de imagem. Se a empresa ela não tem a maturidade ou a estrutura para absorver o dado, trabalhar o dado e fazer ele chegar na ponta, o projeto acaba não sendo viável porque é muita informação, é muito dado que no final não vai ter muita utilidade. Então, não depende do tamanho da empresa. Depende, do tipo de produto, do tipo de embalagem, se é reconhecível, e praticamente 80% de um supermercado é reconhecível através da tecnologia, e a capacidade da empresa fazer esse dado chegar na ponta e acionar esse dado. Se a empresa tem essas duas características, ela é uma empresa elegível para um projeto de reconhecimento de imagem. O teu segundo ponto me parece que você vai necessariamente ter que fazer um investimento adicional por ter essa tecnologia embarcada, por exemplo, dentro do aplicativo ou usando a própria solução de vocês, e aí é o valor do retorno, né? Ou seja, se você de fato não vai utilizar em larga escala, ou seja, para melhorar de fato a execução lá na ponta, com todas as possibilidades que a ferramenta oferece, de verdade acaba sendo um trade-off que não faz sentido. Está muito mais, então pelo que você está dizendo, mais além dos requisitos de embalagem, o quanto que a governança da companhia está comprometida com o uso dos dados que são o resultado desse tipo de coleta, é isso? É isso aí. Um projeto de reconhecimento de imagem parece simples, vamos deixar o pessoal de TI, eles implementam e sai funcionando. Mas é muito mais do que isso, porque mexe um pouco na cultura da empresa. Perfeito. Né? Como a empresa olha o mercado, recebe os dados e trabalha esses dados. Então, a empresa que conseguir acionar esses dados de uma forma eficaz, consegue extrair valor da informação e a parte financeira do projeto acaba sendo pequena. Perfeito. Porque o valor que gera é muito maior do que o valor investido na tecnologia. Perfeito, perfeito. Falando um pouco de cultura de empresas, né, que estão mais propensas a utilizar esse tipo de tecnologia, o que você percebe
nos executivos, do ponto de vista do diálogo que eles têm com você? É mais gente de tecnologia que está falando? É mais gente da área de negócio que está conversando com você? Ou seja, me conta um pouco mais do perfil de cultura das companhias que costumam trabalhar e ver benefício da implementação dessa tecnologia. O meu principal cliente da tecnologia no Brasil é o trade marketing. O trade marketing. A gerência, a diretoria de trade marketing que tem equipe em campo ou que terceiriza com uma agência e precisa coletar dados dessa agência. Esse é o meu principal cliente hoje em dia, com quem eu mais falo. Existe também a opção via a parte comercial, onde tem os vendedores em campo ou a empresa trabalha com distribuidores e precisa de alguma forma controlar ou saber o que os vendedores dos distribuidores estão fazendo. Então é uma forma da indústria conseguir entender o que os distribuidores estão fazendo. Então, meus grandes stakeholders estão ou em trade marketing ou na parte comercial das empresas. Isso no Brasil. Se a gente sai um pouco do Brasil e vai para o resto do mundo, acaba entrando outras áreas que também utilizam bastante, como a parte de operações, a parte de marketing usa bastante, gerenciamento de categoria usa bastante. No Brasil fica muito focado em trade marketing. E no final o trade marketing acaba sendo um hub dessa informação. Ela coleta os dados no campo, porque muitas vezes ela tem os promotores ou ela é responsável em executar, então ela recebe esse dado e faz ele chegar na ponta e ela acaba distribuindo essa informação internamente. Então ela, além de ser uma responsável pela coleta, ela faz um pouco da inteligência de mercado, que ela sabe como a loja está, ela sabe como os concorrentes estão se posicionando, ela distribui para o pessoal de preço, distribui para o pessoal comercial, distribui para o gerenciamento de categoria. Perfeito. Então ela acaba adicionando um serviço a mais dentro do seu guarda-chuva. Isso para empresas que não possuem uma área de inteligência de mercado estruturado. Perfeito. Que daí também é um caminho que a gente sabe. Caminho. Ótimo, ótimo. Trazendo um pouco essa perspectiva global, né? Os projetos que vocês implementam globalmente, e a maturidade desses mercados é semelhante com a do Brasil? Ou seja, você nas suas conversas com os seus pares globalmente, você vê diferenças no sentido da cultura na implementação desse tipo de tecnologia comparado com o Brasil? Você vê diferença no uso da informação comparado com o Brasil? Como é que está o mercado lá fora comparado com o nosso aqui? A maturidade dos projetos são similares, mas a complexidade no Brasil ou na América Latina é muito maior. Muito maior? Muito maior. E por que isso? Eu vejo, isso é uma opinião pessoal. Tá. Para mim, aqui no Brasil ou na América Latina, a mão de obra de campo ela tem um custo mais baixo do que fora do Brasil. Então, aqui, para uma indústria colocar vários promotores na loja, vários pesquisadores, vários vendedores, é mais barato do que nos Estados Unidos ou na Europa. Então, coletar manualmente dado não é um custo tão alto quanto fora do Brasil. Então, aqui no Brasil é muito mais utilizado, ou na América Latina como um todo, é muito mais utilizada a tecnologia para projetos complexos, lojas perfeitas, leitura de planograma, controle de contratos entre indústria e varejo, coisas super complexas. Então, KPIs, projetos com 50, 100, 200 KPIs complexos e toda uma árvore de decisão para chegar numa loja perfeita, do que fora do Brasil, que tem projetos muito mais simples. Que é o vendedor chegar na loja, tirar 1, 2, 3 fotos, entender o que está em ruptura, tomar uma ação e ir embora. Então, é um projeto que ele quer saber quem está e quem não está de uma forma rápida, simples e vai embora. Então são KPIs muito mais simples que acontecem fora do Brasil do que acontece aqui na América Latina. Deixa eu te interromper, mas isso porque existe uma sofisticação do executivo brasileiro em querer saber mais o que está acontecendo, ou mais sobre a perspectiva de que o custo da mão de obra lá fora é mais caro, então eu tenho que ir mais objetivamente naquilo que eu quero coletar? Eu acho que é um pouco dos dois. É um pouco dos dois. Eu vejo também muita empresa querendo conhecer muito sobre a loja e no final ela não tem muita ação sobre esse dado. Então recebe lá 100, 200, 500 KPIs sobre uma loja que no final ela não tem nem como acionar esses 500 KPIs. Exato. E muitas vezes ela nem sabe se esses 500 KPIs realmente interferem em alguma coisa ou não no resultado da loja. Então tem um pouco disso também. Mas tem essa parte do custo, porque aqui tudo bem o cara ficar 40 minutos na loja. Tem uma improdutividade. Tem uma improdutividade. O pessoal está acostumado com isso, porque o custo não é tão alto. Óbvio, todo mundo quer reduzir custo.
Mas, num primeiro momento, você mantém o custo da pessoa e mantém o custo da tecnologia. Fala, Sim. então, eu vou ficar com o custo da pessoa. Perfeito. Porque ele já está lá para fazer uma atividade específica. Não tem o risco, qualquer coisa eu realoco ele e tal. Mas, ao momento, isso aconteceu muito no pós-pandemia. No momento que essas empresas fazem uma redução muito forte, que aconteceu na pandemia, e precisam voltar com esse time, aí eles falam, opa, eu vou gastar esse dinheiro com pessoas ou com tecnologia? Perfeito. Aí eles pensam, opa, vamos ver se a tecnologia me ajuda, porque, infelizmente, o custo de pessoas não é só o salário da pessoa. Tem todo um custo atrelado que vem junto, e a tecnologia é aquele custo que você conhece e vai estar sempre avançando, e teoricamente reduzindo o custo, assim por diante. Claro. Sim, vocês têm muita experiência, já implementaram diversos projetos. A Trax está no Brasil, você falou 11 anos, né? 11 anos. E você falou também do conceito de loja perfeita, né? O uso dessa tecnologia está muito atrelado, tanto a você avaliar uma loja perfeita, como também ao compliance de contratos, enfim, são os dois principais usos dessa história de coleta de informação no ponto de venda. Mas especificamente de loja perfeita, quais são os principais indicadores que vocês observam que compõem a loja perfeita de uma forma geral para a indústria de consumo? Eles são variações de poucos KPIs. Ok. Então, sempre tem alguns tipos de sortimento. Então, o sortimento principal, o sortimento secundário, o sortimento completo, o sortimento de inovação, às vezes são vários tipos de sortimento, quem está e quem não está na loja, vários tipos de participação em gôndola. Então, o meu share numa categoria, numa subcategoria, numa marca e assim por diante. Então, tem alguns KPIs de share, meu share versus categoria, meu share dentro da minha própria marca, dentro do meu próprio universo de produtos. A parte de posicionamento de material de comunicação, então se o meu material de comunicação está em loja, não está em loja, está bem localizado, é o atualizado, não é o atualizado. E a parte de controle de preço. Se meus produtos estão precificados, estão com o preço correto e como que está o preço dos meus concorrentes. Grande parte dos programas de loja perfeito são variações desses KPIs. Quando a gente começa a falar também em controle de contratos, etc., aí entra a parte de planograma. Ok. E aí fala, olha, minha marca está blocada, minha marca está perto ou longe do meu concorrente, minha sequência de submarcas, eu começo com o SKU-A, depois o B, depois o C, e assim por diante. Tá? Então, tem um pouco de tudo, mas a loja perfeita normalmente é focado em sortimento, share, preço e material de comunicação. E quando começa a falar de contratos, entra essa parte de planograma também. Antes da gente chegar na nossa pergunta final, tem aí talvez uma imagem de que é muito complexo implementar um programa de coleta de informação com uso e reconhecimento de imagem, né? Nós somos parceiros, né, enfim, nessa jornada já há alguns anos, mas eu queria que você trouxesse aqui o seu ponto de vista, quem sabe desmistificando essa história, né? O que tem de complexo e o que tem de fácil, ou seja, como é que se faz para implementar de forma adequada um programa como esse, usando reconhecimento de imagem? Vamos lá. A implementação de um projeto de reconhecimento de imagem pode ser muito simples, como pode ser muito complexo. Depende muito da complexidade do programa e como a empresa, a indústria está organizada, tem os seus dados organizados. O caminho crítico para a implementação é a montagem da base de SKUs a serem reconhecidos. Perfeito. E para isso a gente precisa ter uma base com todos os dados desse SKU, IAN code, nome, categoria, subcategoria e todos os dados atrelados a esse IAN e as fotos desse produto. Esse é o caminho crítico. Parece simples, mas para grande parte das empresas não é tão simples obter esses dados e compartilhar esses dados com a Trax ou com qualquer empresa que vai implementar esse tipo de tecnologia. Passando esse caminho, vamos para a parte de implementação dos KPIs, que também é uma outra discussão, porque uma vez que você coleta isso manualmente, você define o KPI, apresenta para os seus colaboradores e cada um vai lá coletar. Cada um interpretou esse KPI de uma forma diferente, cada um vai coletar de uma forma diferente. Quando eu vou configurar esse KPI dentro do sistema, não pode ter subjetividade, é 1 mais 1 igual a 2. A gente precisa definir todos os detalhes desse KPI. E aí começa toda uma discussão que muitas vezes a gente fica de espectador na reunião e a empresa fica discutindo entre eles do que é, o que não é, o que vale, o que não vale, para fechar esse escopo dos KPIs. Então, pode ser muito simples, se a informação está bem guardada e estruturada dentro da empresa e se os KPIs estão bem definidos para ser passados para trás. Ou pode ser muito complexo, depende da maturidade da empresa lidando com esses dados. Né? O que você está me dizendo é que o complicado não está na tecnologia. O complicado está em você, de fato, ter as informações disponíveis e saber o que você quer.
quando isso está lá, a tecnologia está a serviço e a favor dessa história. Basicamente é isso. Basicamente é isso. A complexidade está aí. Exato. O resto é deixa a máquina trabalhar. Deixa a máquina trabalhar. Deixa a máquina trabalhar. Boa. A gente vai caminhar para a nossa última pergunta agora. Você já sabe que vide em latim é observar, né? Daí vem o nosso nome. E eu queria te deixar com uma última reflexão sobre isso. Ou seja, o que as empresas não veem a respeito do uso da tecnologia de reconhecimento de imagem nos seus projetos, nos seus processos e que deveriam ver? A tecnologia permite você levantar muito dado dentro de uma loja. O potencial desse dado, a gente está falando de loja perfeita, contratos, etc., é a capacidade que o dado traz de você correlacionar diferentes fontes. Uma vez que você consegue correlacionar dados de execução com dados externos da execução, como vendas, promoções, frequência de auditor na loja, frequência de promotor e assim por diante, você consegue entender onde está o ponto que gera valor para você. Se é uma execução, se é a frequência de visita na loja, se é o preço, se é o posicionamento da tua marca na gôndola. E aí que as pessoas não olham. Elas estão muito focadas em montei um programa de loja perfeita e quero monitorar se meu time está executando ou não para pagar a bonificação dele no final do ano, para aumentar minhas vendas. Mas quanto esse programa super complexo realmente afeta as vendas, né? Qual desses 50 pilares realmente move o relógio? É isso que as pessoas podiam dar um pouco mais de atenção, porque aí transforma um programa de uma forma muito mais simples, em vez de 50, 100, 200 KPIs, talvez 5, 6 KPIs são os que realmente vão afetar e vão mudar o reloginho da venda. Aí foco nesses caras. Consegue entender o que desse programa super complexo realmente é must have, e o que é nice to have, que é legal, eu gostaria de ter esse ponto extra, eu gostaria de ter esse produto dessa forma. Mas legal, mas meu foco é esse, vamos focar nesses 3 pontos, que é isso que vai mudar minha vida. Perfeito. Denis, obrigado, cara. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Foi incrível. Parabéns, Vamos muito juntos. legal. Valeu. Um abraço. Turma, é isso por hoje. Até a próxima e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Tchau, tchau.